Tem coisas que ninguém imagina viver, e o Gabriel sabe bem disso. O que aconteceu entre ele e a mãe vai te deixar sem palavras. Curioso? Então já senta, deixa o like e vem comigo nessa história inacreditável. Meu nome é Gabriel e tudo que vou relatar aconteceu logo após eu completar 18 anos. Moro com minha mãe, Helena, no coração de São Paulo. Apesar de seus 40 anos, ela é uma mulher extraordinariamente encantadora. Sempre me perdi admirando sua pele madura, aquelas sardas que começavam a despontar pelo corpo, costas e colo me hipnotizavam completamente. Não posso negar que sempre tive uma queda por mulheres carinhosas, acho que é a fraqueza de qualquer homem. Uma mulher assim, sem esforço algum, supera facilmente muitas garotas por aí. Helena possui cabelos longos, negros e sedosos, olhos cor de mel e lábios naturalmente delineados. Sua silhueta é generosa, com curvas bem definidas que se mantêm firmes apesar da idade. Sempre optou por roupas discretas, como uma professora de ensino fundamental, polida, educada e de sorriso fácil. Usava óculos delicados de hastes finas que despertavam a imaginação de qualquer homem. Sua forma física sempre me causou um certo desconforto, provocando sensações intensas em meu corpo e mente. Começava a ficar nervoso por não conseguir controlar minhas reações físicas, que se tornavam bastante evidentes. Quando isso acontecia durante nossas conversas, eu precisava sentar ou mudar de ambiente rapidamente. Por anos, minha atração por ela foi crescendo, tornando-se cada vez mais difícil de suportar. Minha mente criava justificativas para minhas ações. Pensamentos como, ela vai gostar, ela vai permitir, ela certamente entenderia. Nesses momentos de tormento e desejo intenso, era urgente a necessidade de me reconciliar comigo mesmo, buscando alívio solitário durante o banho ou antes de dormir. O maior desafio era que compartilhávamos a mesma cama. Era uma provação constante. Como não tocar aquela pele? Como evitar que minha mão caísse acidentalmente sobre suas curvas expostas? A luz suave que entrava pela janela tornava tudo ainda mais tentador. Confesso minha culpa. Já me entreguei a diversos momentos de prazer enquanto a observava. A intensidade era tamanha que às vezes ela chegava a despertar, mas eu sempre inventava alguma desculpa enquanto tentava esconder minha indiscrição. Já me permiti sentir o aroma de suas roupas deixadas pela casa após um dia de academia ou trabalho. Era uma fragrância extraordinária, algo que me completava profundamente. Era como se minha própria genética fosse programada para apreciar aquele perfume natural. Helena era elegante, com cintura delgada e pernas longas e torneadas. Para mim, sua característica mais marcante era como suas curvas eram realçadas por qualquer peça de roupa que vestisse, com uma precisão quase artística. Era como se ela não tivesse defeitos. Como conviver com alguém assim quando o único obstáculo entre nós era um conceito moral? Suas formas eram tão perfeitas e harmoniosas que causavam uma dor em meu peito cada vez que eu a contemplava. Me sentia repleto de alegria, mas nem sempre foi assim. Costumava ser um filho comum até aquele dia fatídico, cerca de um ano atrás, quando descobri o impacto que um corpo feminino poderia ter sobre um rapaz como eu. Era início de noite quando saí do meu quarto em direção ao banheiro. O que aconteceu em seguida mudaria minha vida para sempre. Nada poderia me preparar para o que estava prestes a contemplar. Fiquei paralisado, em uma mistura de êxtase e desespero. Ao empurrar a porta do banheiro, deparei-me com Helena agachada, usando fones de ouvido, limpando a parte inferior do sanitário. Sua postura curvada evidenciava seus músculos e curvas de uma maneira que jamais havia notado antes. Foi naquele momento que percebi verdadeiramente sua beleza natural. Sua roupa íntima, que deveria ocultar, falhava magnificamente em sua missão. Meus olhos quase saltaram das órbitas enquanto ela, perdida em sua música, continuava seus movimentos ritmados, completamente alheia à minha presença. Senti uma onda de calor tomar conta do meu corpo e, após vários segundos, ainda não conseguia desviar o olhar. Me aproximei um pouco mais, silenciosamente, querendo gravar aquela imagem em minha memória. Um pânico súbito me invadiu, ao pensar que talvez estivesse ali há tempo demais. Decidi adiar minha ida ao banheiro para depois que ela terminasse. Talvez ela tivesse me avisado sobre a limpeza da casa, mas eu provavelmente estava distraído com algum videogame. Voltei atordoado para o sofá, incapaz de retomar minhas atividades anteriores. Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito, como se implorasse para que eu voltasse lá e tentasse algo mais ousado. Por fim, bebi um pouco de água para me acalmar, mas aquele foi apenas o começo do meu tormento. Depois daquele dia, não consegui mais ser um filho normal. Tornou-se um hábito admirar todas as mulheres que passavam na rua. Aquele ditado sobre homens sempre observarem a silhueta feminina
tornou-se uma verdade absoluta em minha vida. Cada uma que passava levava meu olhar consigo por alguns segundos, perdido em suas formas e movimentos. Me transformei em um homem comum, como se a fábrica que produz todos os homens iguais finalmente tivesse me moldado. Ao chegar em casa, a primeira coisa que procurava era Helena. Precisava acalmar meu olhar com sua presença plena. Quando a luz tocava seu corpo e chegava aos meus olhos, era como se eu fosse enfeitiçado. Era comum esse tipo de sensação avassaladora. Frequentemente me perguntava se não estava ultrapassando um limite social extremamente perigoso. Naturalmente, recorria à internet para pesquisar relatos e conhecer pessoas que também passaram ou passavam por situações semelhantes. Surpreendentemente, encontrei diversos casos ao redor do mundo, e suas histórias me fascinavam e, de certa forma, me confortavam. Inevitavelmente, acabei descobrindo vídeos dessa categoria, e meu histórico de navegação ficou repleto desse tipo de conteúdo. Com o passar dos meses, fui ficando cada vez mais melancólico, pois havia em mim um desejo intenso que não podia realizar. Um homem que vive sua vida inteira reprimindo suas emoções e vontades certamente merece reconhecimento. E, sinceramente, boa parte dos homens viverá assim. Minha mudança de comportamento, com um andar mais cabisbaixo e poucas palavras, acabou despertando a preocupação de Helena. Meu desânimo começou a se refletir nas notas escolares, algo que até meus amigos notaram. Durante um jantar silencioso, com apenas o som da televisão preenchendo o ambiente, Helena largou os talheres e me questionou diretamente sobre o que estava acontecendo. Respondi que não era nada, a típica resposta automática de qualquer ser humano, garantindo que ela não precisava se preocupar. Peguei meu celular e me distraí com alguns vídeos, apenas para não parecer solitário. Após o jantar, permanecemos na sala, desfrutando daquele clima agradável de tranquilidade após um dia exaustivo de trabalho para ela e estudos para mim. Novamente, ela insistiu no assunto. Tem certeza que não quer conversar com sua mãe sobre o que está acontecendo? Mais uma vez, mantive minha resposta evasiva. Foi então que ela se sentou próxima a mim, permitindo que a brisa que vinha da janela trouxesse seu perfume até minhas narinas. Senti arrepios percorrerem meu corpo. Minhas mãos se fecharam instintivamente. Uma mistura de emoções me inflamava. Deitei a cabeça em seu colo, algo incomum para nós, e ela começou a fazer carinho em minha cabeça, depositando alguns beijos carinhosos que me acalmaram quase completamente. Na posição em que me encontrava, podia observar sua silhueta perfeita, cada detalhe de sua forma física bem definida. Ela me pegava olhando constantemente enquanto conversava comigo, aparentemente sem se importar. Por fim, Helena fez uma pergunta bastante interessante. Está sofrendo por amor? Ri, envergonhado, negando e dizendo que não tinha nada a ver com isso. Ela, em tom de brincadeira, insistiu que meu rosto não mentia, que eu certamente estava apaixonado. Naquele momento, percebi a sorte que tinha de ter alguém tão adorável ao meu lado, disposta a me ajudar em qualquer situação. Me aconcheguei mais em seu abraço e decidi revelar que, de fato, havia alguém que me atraía. Ela perguntou se era alguém da escola, e concordei para evitar qualquer constrangimento. Na sequência, quando ela questionou se era da minha sala e qual a idade, decidi não mentir completamente. Queria deixar algumas pistas sutis para que ela compreendesse melhor minha situação. Foi então que revelei que não era uma aluna, mas sim uma professora, com idade próxima à dela. Helena se afastou um pouco para me olhar nos olhos, deu um sorriso suave e perguntou se era sério. Nós dois rimos e meu rosto ficou vermelho naquela sala levemente escurecida. Apenas assenti com a cabeça. Meu filho gosta de mulheres mais experientes, disse ela em tom divertido. Respondi que elas eram muito melhores que as garotas da minha idade. Helena apenas fez um som indefinido e agora, frente a frente, eu não conseguia desviar o olhar de seu colo. Minha boca começou a ficar seca. Vocês já se conhecem melhor? Ela sabe que você gosta dela? Perguntou Helena. Claro que não, respondi. Eu apenas a admiro durante as aulas. Ela então questionou se a professora era casada ou comprometida. Confessei que não sabia, nunca tinha perguntado. Bem, se ela for comprometida, é melhor você não se envolver nisso. Não quero meu filho metido em problemas de adultos, aconselhou. Foi então que ela fez algo que me aqueceu o coração. Usou ambas as mãos para trazer meu rosto para junto do seu peito, num abraço maternal. Fiquei envolvido por seu carinho, imaginando quantas possibilidades aquele momento poderia proporcionar. Era mais reconfortante que qualquer travesseiro, e eu poderia permanecer ali eternamente. Helena voltou a olhar em meus olhos e disse que um dia apareceria uma garota que corresponderia a todos os meus desejos, que eu podia ficar tranquilo. Tudo o que pude fazer foi concordar com a cabeça, ainda mergulhado em seu abraço acolhedor.
Naquela noite, depois que ela foi dormir, fiquei na sala jogando um pouco. Quando o sono chegou, preparei minhas coisas para deitar ao seu lado. Embora tivesse meu próprio quarto, jamais abriria mão de dormir com a pessoa que eu mais amava. Coloquei meu travesseiro junto ao dela, arrumei minha coberta, mas antes fui tomar um banho. Ao retornar, encontrei Helena esparramada na cama, provavelmente devido ao calor, sem a coberta protegendo seu corpo. Estava curiosamente virada em minha direção, como se me convidasse. Nem ventilador, nem ar-condicionado seriam capazes de esfriar aquele corpo quente e as sensações que me dominavam. Me aproximei ainda sem me vestir, na verdade nem havia me secado direito. Estava em um estado de excitação profunda, incapaz de desviar o olhar daquela obra de arte à minha frente. Coloquei a mão sobre meu corpo, apertando e iniciando movimentos ritmados na esperança de aliviar o desejo que me consumia. O único som no quarto era um leve ruído úmido que acompanhava meus movimentos repetitivos. Meu desejo mais intenso era me entregar completamente àquele corpo. Desta vez, não havia tecidos ou barreiras, apenas a penumbra do quarto sendo cortada pela luz do banheiro. Aproximei-me vagarosamente, colocando um joelho sobre a cama. Por sorte, Helena sempre teve um sono profundo. Sua respiração era pesada como a de alguém em hibernação. Eu estava próximo ao êxtase, provavelmente a melhor sensação que já havia experimentado. A embriaguez do desejo me dava cada vez mais coragem. Meu corpo já estava muito próximo de sua suavidade. Com uma das mãos, tocava muito sutilmente sua pele, enquanto com a outra continuava meus movimentos. Foi então que não aguentei mais, sem me preocupar com as consequências. O clímax veio em ondas, derramando-se sobre suas coxas. Após aqueles segundos de prazer absoluto, a realidade me atingiu duramente, e me arrependi amargamente. Saí o mais rápido possível, peguei papel higiênico no banheiro e tentei limpar a evidência da minha insanidade. Não ousei limpar o que havia caído sobre ela, temendo acordá-la. Dormi aquela noite com um peso imenso na consciência, jurando que nunca mais repetiria algo semelhante. Na manhã seguinte, ela acordou primeiro que eu. Era sábado e imaginei que ficaríamos em casa sem compromissos. Helena era uma mulher solteira que raramente saía, e quando o fazia, era sempre com uma amiga de infância. Seus passeios costumavam ser breves, apenas para atualizar as novidades e fofocas, já que não se viam com frequência. Helena havia saído de um relacionamento de 18 anos e jurava que nunca mais se envolveria em outro. Durante o almoço, me informou que às 6 da tarde sairia com sua amiga, que passaria de carro para buscá-la, e que provavelmente retornariam por volta das 10. Iriam a um pub para beber algo e conversar. Disse que não havia problema, ficaria em casa jogando. Almoçamos juntos e passamos algum tempo na mesma sala, sem muita interação. Quando chegou sua hora, foi tomar banho enquanto eu fiquei na cama esperando ela se arrumar no quarto. Fingi mexer no celular, mas deixei a câmera ligada e aproveitei cada momento. Não olhava diretamente, mas através da tela, e até hoje guardo essa gravação para quando a saudade aperta intensamente. Depois que ela saiu, fiquei em casa conversando com um amigo enquanto jogava. Tinha algumas tarefas pendentes, mas decidi não fazer nada. O tédio chegou rapidamente e busquei algo para me distrair. Passei muito tempo em frente ao computador e mal percebi que já eram quase 10 horas. Ainda não tinha resolvido nada, nem queria resolver. Helena acabou chegando um pouco depois das 11 de carona. Lá fora, as vozes estavam um pouco alteradas. Ela certamente estava alegre, talvez um pouco alta. Chegou me cobrindo de beijos e pude sentir seu hálito alcoólico invadindo minhas narinas. Fiquei preocupado inicialmente, mas ela ainda mantinha o controle, falando bastante e me atualizando sobre tudo que tinha descoberto naquela noite. Era quase como ter uma esposa. É claro que sentia ciúmes, mas como poderia impedi-la? Antes de tomar banho, confessou que havia bebido um pouco além da conta. A conversa estava boa e só saíram porque o marido da amiga foi buscá-las. Por estar um pouco preocupado, decidi cuidar dela até a hora de dormir. Após o banho, Helena vestiu uma roupa bem leve, um top antigo de alças finas que mal cobria seu corpo e um shortinho curto. Deitou-se na cama e me chamou para conversar mais um pouco. Ela me contou que havia falado com a amiga sobre mim, sobre minha suposta paixão pela professora. Meu rosto desmoronou. Primeiro porque aquilo era uma mentira e não havia necessidade alguma de compartilhar com outras pessoas. Senti uma pontada de raiva, mas foi se dissipando cada vez que seus movimentos revelavam mais de sua beleza natural. O tempo passava e eu não conseguia desviar meus olhos de suas formas. Ela me pegava observando-a constantemente durante nossa conversa, mas não parecia se importar. Por fim, pediu que eu deitasse logo ali com ela, argumentando que eu não tinha nada para fazer e que preferia dormir comigo. Obedeci, tomei um banho rápido e fui me deitar. Fiquei bem próximo a ela até que pediu para que eu a abraçasse. Foi talvez a melhor ou a pior coisa que poderia ter dito. Eu já estava excitado desde o momento em que ela chegou e o sangue pulsava intensamente em meu corpo.
Tentei abraçá-la de um jeito que não a incomodasse, mantendo uma distância respeitosa, mas ela começava a se ajeitar de uma forma que tornava impossível evitar o contato. Torcia para que ela interpretasse como algo casual, mas conforme seu corpo se aproximava mais do meu, ficava evidente meu estado de excitação, e eu tinha certeza que ela percebia. Com o tempo, Helena começou a soltar suaves gemidos, aquele som gutural acompanhado de movimentos sutis. Minhas mãos deslizavam por sua cintura, descendo por suas ancas enquanto ela parecia delirar. Era impossível controlar meus instintos. Em um ato de ousadia, me movi para o lado, deixando evidente meu estado de excitação, que buscava ansiosamente um lugar quente para se acomodar. O calor de seu corpo me trouxe um breve alívio. Estava agora quase entre suas pernas. Minhas mãos tentavam explorar suas curvas generosas, e ela jogou o braço por trás do meu pescoço, virando o rosto em minha direção, deixando seus lábios próximos aos meus. Foi então que descobri que ela não estava dormindo. Abriu levemente os olhos e perguntou: "Já esqueceu da professora?" Eu havia dito que sim. Em seguida, ela disse que eu podia contar com ela para qualquer coisa, e nesse momento, definitivamente se moveu em minha direção, abrindo um pouco mais as pernas. "A mamãe vai te ajudar com tudo, tá bom? Se quiser qualquer coisa, é só falar com a mamãe." Helena, em seu estado de embriaguez, removeu a coberta de cima de nós e falou: "Filho, tem alguma coisa te incomodando. O que é isso?" Fiquei em choque absoluto. Ela se afastou um pouco para ver do que se tratava e se deparou com minha evidente excitação. Ficou alguns instantes observando e disse: "Filho, o que é isso?" "Não é nada", falei, tentando esconder meu rosto e pedindo desculpas repetidamente. Foi então que ela colocou a mão sobre meu corpo e disse: "Tudo bem, filho. É assim mesmo. Deve ser porque a mamãe é bonita, né?" Apenas balancei a cabeça em concordância. Ela continuou: "Está doendo?" Respondi que sim. A noite seguiu seu curso natural, com Helena me guiando gentilmente, dizendo que tudo ficaria bem. O que aconteceu depois mudou nossa relação para sempre. Continuamos nossa vida dessa maneira, nos encontrando quase todos os dias, mesmo depois que cresci e me casei. Sempre que a visitava, era inevitável. Tinha que acontecer, embora agora com muito mais discrição. E foi isso. Esse foi o relato. Mas, enfim, esse relato não é meu. Eu recebi de uma seguidora. Curte e comente. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem relatos novos aqui. Beijos.